Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Vamos falar sobre volância. Eu acho que primeiro, para a gente falar sobre a necessidade do Atlético contratar um volante, que ela é clara, a gente precisa entender o porquê a gente precisa de um volante urgentemente. O que é a falta de um volante com boa capacidade de ritmo, boa capacidade de passe, boa capacidade de distribuir o jogo, ele representa hoje para o time do Atlético, a falta desse jogador representa hoje para o time do Atlético. Então eu trouxe mais ou menos aqui a estrutura tática do último jogo para a gente conversar um pouquinho. Que era basicamente essa, principalmente ali no primeiro tempo, conforme o time foi mudando, outras peças foram entrando. Mas o comportamento de Raul e Filipinho foi basicamente o mesmo. E o que acontecia? Os laterais do Goiás subiam para pegar os nossos alas. Ou seja, eles tentavam tirar os laterais dessa posição de cruzamento. Eu acho que foi a grande sacada. Porque os nossos alas, eles sempre tinham marcação. Então a gente não conseguia ganhar campo pelo lado. Ou seja, a gente precisava atacar por dentro. Era aqui que o jogo acontecia. E como os laterais subiam, o Mancini trouxe os pontas para dentro. Não precisava ter dois por fora, então ele trouxe os pontas para dentro. Ou seja, em muitos momentos, com o Anselmo Ramon baixando, eles tinham superioridade numérica por dentro. Beleza? Então qual era o papel dos volantes? Deixa eu pegar a bola. Cadê a bola? Bom, enfim. Qual era o papel dos volantes? Era trabalhar essa bola para fazer com que a bola, que não conseguia chegar pelo lado, chegasse por dentro, principalmente no Zapelli, principalmente no Mendonça. Só que eram jogadores com passes muito burocráticos. Então você tinha Raul para Filipinho, Filipinho para Beleze, Raul para Filipinho, Filipinho para Esquivel. Então como a gente começava a evoluir? Quando o Esquivel subia, o Beleze tentou um monte de passe que não teve muito êxito, mas tentava quebrar a linha. O Cauã baixava. Aí chegava o momento também que o lateral do Goiás não perseguia até o fim e ele encontrava o Mendonça nas costas, sabe? O Filipinho, em alguns momentos, levava a marcação para o Beleze poder subir, mas muito dificilmente o Atlético conseguia quebrar a linha através de um passe de um volante. Então o jogo ficou muito difícil para o Atlético ganhar campo e criar chances mais claras, porque o Atlético não chegava no último terço, o Atlético não tinha capacidade de fazer essa bola e chegar no último terço, nem pelo lado com os alas que estavam sendo muito bem marcados, nem pelos volantes. E quando a gente conseguia afundar um pouquinho a defesa do Goiás, e o Goiás baixava realmente o bloco, sempre marcando com uma linha de 5, o que acontecia? Deixa eu ajeitar aqui rapidamente só para demonstrar para vocês, tá? O que acabava acontecendo? Mendonça muitas vezes abrindo aqui, Cauã aqui, um Beleze alto, Samuel Ramon mais ou menos aqui. A gente não conseguia ter essa rotação de bola com qualidade. Então a gente girava a bola de um lado para o outro muito lento. Então isso facilitava o balanço da defesa do Goiás. Em alguns momentos eles vinham para cá, aí vinha todo mundo defender esse lado aqui. Ao invés da gente girar a bola rápido em poucos toques para chegar no outro lado, a gente tinha uma rotação de bola muito lenta. Então a defesa do Goiás ela conseguia se reposicionar. Então a gente não tinha uma velocidade nessa circulação e a gente não tinha uma capacidade de quebrar linhas. E a gente não tinha infiltração. Então se você for parar para pensar em todos os cenários possíveis que os volantes poderiam contribuir para o jogo do Atlético, cara, eles não contribuíam. Ponto. Eles não nos ajudavam. Ponto. E aí a gente começa a questionar uma série de situações. Beleza, Raul e Filipinho te dão um pouquinho mais de segurança defensiva, mas a gente tem um Juliano que chegou na seleção brasileira jogando como camisa 8 e a gente tem um João Cruz que pra mim tem todo o perfil de camisa 8. Será que não vale a pena você arriscar um pouquinho mais na escalação do meio-campo para poder ter esses nomes? Acompanhado ali principalmente do Zapelli, que teve que baixar muito em vários momentos, mas ter dois caras mais criativos no meio-campo para encontrar esses passes, para facilitar essa circulação.
Será que não vale a pena você arriscar um pouquinho mais, até para você se sentir mais confortável com a bola? Prende um pouquinho mais esse volante de mais pegada, que acho que o Raul tá desempenhando até mais que o Filipinho. Você arrisca mais, você tem uma bola, você se sente mais confortável. Isso seria uma opção utilizando os nomes da casa. Mas se você não confia nos nomes da casa para fazer esse papel, se você não acredita na solução caseira, você precisa do mercado para ontem, para ter essa circulação de bola, para ter essa troca de corredor. Algo que a gente destacou que o Lucas Sacha tinha total capacidade de fazer. O Atlético fica um time extremamente letárgico a partir do momento que não consegue fazer com que essa bola ela circule rapidamente. Porque, primeiro, você obriga o Zapelli a sair da entrelinha, e quando essa bola chega na entrelinha não vai ter ninguém ali, sabe? E você não vai conseguir encarar uma defesa fechada, pô. Se o Atlético não contratar um volante, ele vai perder todos os jogos na Arena da Baixada, porque sempre vai ser esse jogo lento, sempre vai ser esse jogo previsível pra caramba, contra defesas fechadas, e as defesas fechadas em algum momento vão encontrar uma bola e vão fazer os gols. Ainda mais porque a gente tem um goleiro que tá numa fase terrível. Então a gente pensa muito sobre a maldição da Arena da Baixada, mas a verdadeira maldição é a falta de jogadores de qualidade para fazer essa rotação de bola. Que desde o começo da temporada, na minha cabeça, era o João. E de verdade, se a gente quer um jogador certeiro pro setor, eu acho que a gente precisa encontrar um jogador com mais capacidade que o Lucas Sacha. Nesse sentido, um jogador melhor que o Lucas Sacha. Quando a gente falou de Lucas Mugni, pra mim era um dos nomes ideais. Um cara com passe, um cara com circulação de bola, um cara com virada de jogo. Um cara muito importante pra proporcionar, cara, esse mecanismo de acelerada. Quando o Atlético conseguia acelerar, com o Mendonça principalmente, quando a pele voltava pra buscar jogo, tinha capacidade de passe. Então, assim, é um cenário que eu enxergo cada vez mais o Atlético sentindo dificuldade. O Atlético tá melhorando a competição, é natural que os times entrem ainda mais receosos para enfrentar o Atlético. Se o Atlético não tiver o cuidado ali de se proteger estrategicamente para conseguir encarar esses times, ferrou. Ferrou. Então eu espero que essa semana seja um momento pra gente trazer um volante. E quando eu falo trazer um volante, é trazer um volante com capacidade de criar jogo. Trazer um volante com capacidade de dar ritmo à partida. O Atlético, ele naturalmente não iria encontrar o outro Fernandinho. Só que o Atlético, ele não procurou nenhum substituto pro Fernandinho no sentido de jogador com a mesma característica. O Atlético até hoje não percebeu que muito do que ele conseguiu competir nas últimas temporadas vem também da capacidade do Fernandinho de distribuição de jogo nos momentos que o Atlético conseguia atacar. E o Atlético basicamente ignorou a saída do Fernandinho no sentido de característica. E desculpa, isso não culpa a diretoria, não. Isso culpa a comissão técnica, isso culpa o scout. É uma leitura de setor que a gente precisa fazer. Porque tá muito claro que tá fazendo falta. Aí você tem o Felipe ali, que até desarma bem, o Raul, que é um jogador burocrático. E, cara, naturalmente fica muita responsabilidade sobre esses caras. E não é, ai, tadinho, muita responsabilidade sobre esses caras. É a puta que pariu. Olha quem a gente tá dependendo de fazer alguma coisa. Sabe? Enfim. Forte abraço. Esse assunto me revolta, cara, porque, pô, é uma função, uma posição que eu não consigo enxergar a gente não tendo um jogador por ali, sabe? Não consigo.